Eu conversei com a secretária de Estado do Agronegócio e pré-candidata a prefeita de Teresina, Simone Pereira, do PSD, que demonstra confiança no pleito deste ano, mesmo com a crise do coronavírus, né? A gestora afirmou que o seu partido vai ser a surpresa desta eleição municipal. E, em todo caso, Simone defende atenção prioritária à situação de saúde pública. Bom, primeiro, doutora Simone, quais são as suas considerações? Como é que a senhora avalia esse momento atual, crise do coronavírus? Bom, é um momento muito difícil em casa que a gente está vivendo, né? É um momento inesperado por todas as pessoas e um momento de muita cautela, né? Existe a necessidade realmente da gente fazer o isolamento social, é um fato, né? Mas a gente também tem uma preocupação muito grande com os empresários, principalmente os pequenos, que nesse momento estão passando por muita dificuldade, inclusive para cumprir os seus próprios compromissos. Mas eu acredito que com as orientações que nós temos tido das autoridades de saúde, a gente cumprir tudo direitinho, eu acho que logo, logo a gente sai dessa situação delicada que a gente está vivendo hoje. Tá certo, doutora Simone. Então, a partir dessa sua resposta, a senhora é uma defensora do isolamento, de todo esse cuidado, apesar da situação econômica difícil que se formou, não é? Veja bem, o isolamento social ele é necessário. Agora, eu também acredito que com os devidos cuidados, né, é perfeitamente possível que as empresas elas voltem a funcionar gradativamente, como hoje a gente tem, por exemplo, visto alguns restaurantes que vendem sushi. As pessoas elas ficam numa fila do lado de fora, respeitando o limite de 1 metro, com máscaras, álcool gel, entrando apenas um por vez. Então assim, a gente tem que se acomodar a essa situação, ter os cuidados necessários que as autoridades de saúde nos impõem, o uso de máscara, o uso do álcool gel, o distanciamento, né, a questão da asepsia. Então, assim, com os devidos cuidados, acho que é perfeitamente possível você ir voltando gradativamente às atividades econômicas. O que é necessário é que se tenha realmente os cuidados e siga as orientações das autoridades de saúde. Tá certo. E no que diz respeito à situação política, né? Para todos os efeitos, o momento é de pré-campanha. É possível desenvolver, tem acontecido de alguma forma esse trabalho junto às lideranças ou junto à população de uma forma geral para tentar levar o seu nome, as suas ideias aqui para Teresina? Olha, veja bem, no presente momento eu continuo no comando da Secretaria Estadual do Agronegócio. Inclusive, nesse momento eu estou na Secretaria cumprindo com a minha responsabilidade enquanto gestora. É verdade, eu sou pré-candidata a prefeita de Teresina, mas eu acho que esse é um momento que a gente tem que dar uma mergulhada nas questões político-partidárias. É um momento muito delicado que a gente está vivendo. Eu acho que com relação à sucessão de Teresina, eu acho que pode se esperar um pouco. Eu não vejo com bons olhos se tratar de política partidária num momento tão delicado quanto esse que a gente está vivendo. A senhora tem identificado alguma situação de proveito político em meio a essa situação de pandemia? Amigo, basta a gente abrir as redes sociais onde a gente vê as pessoas fazendo uma exibição do que elas colocam como ações de solidariedade, né? Pré-candidatos distribuindo cestas básicas, né? Não é o momento disso. Acho que se você quer ajudar enquanto cidadão, é obrigação nossa ajudar os irmãos que estão realmente passando por uma dificuldade, passando necessidade, mas não há, em hipótese nenhuma, a necessidade da exibição disso. E é o que a gente está vendo. Quem faz essa exibição, com certeza está querendo tirar proveito da tragédia que se vive hoje a nível mundial. Secretária, como é que a senhora recebe a proposta de adiar as eleições de outubro deste ano? É o que eu disse anteriormente. A questão político-partidária ela deve ser olhada com muita cautela nesse momento. Ninguém tem ao certo quando é que a gente vai conseguir superar essa crise, né? Quando é que a gente vai conseguir, de fato, superar essa situação que a gente está vivendo. Então, se houver necessidade do adiamento da eleição, com certeza,
deve ser feito e ninguém tem que estar preocupado com a prioridade de eleição em outubro, novembro ou dezembro. Em relação à estrutura de saúde de Teresina, a senhora tem insistido como uma prioridade, o foco do momento, então qual a sua avaliação, análise da estrutura atual de saúde pública de Teresina, como é que a senhora avalia as ações do prefeito Firmino Filho e sua equipe nesse momento? O que a gente vê, de fato, é que existe no Piauí, especialmente em Teresina, a tentativa de mostrar a saúde pública como algo que funciona bem. Mas essa pandemia está servindo para mostrar que essa estrutura que é tentado vender para a sociedade, ela não é real. Haja visto que a quantidade de leitos que a gente tem hoje nas UTIs, ela não atende nem a necessidade da população de Teresina sem a pandemia. Imagine, eu acho que a pandemia está mostrando a fragilidade que existe na estrutura de saúde de Teresina. Como agir, na sua opinião, secretária, junto aos comerciários que de alguma forma tentam retomar a sua atividade? Tivemos um episódio recente da prisão de um proprietário de uma loja de roupas na zona sul de Teresina, e isso tem incentivado inclusive reações, protestos por parte das pessoas que trabalham ali na zona sul da capital. Como deve ser tratado o trabalhador autônomo, informal nesse momento, que tenta de alguma forma reaver as suas atividades? Olha, o que a gente tem visto, na verdade, são alguns critérios que estão sendo estabelecidos que, no meu ponto de vista, são critérios que não são tão justos. Por exemplo, no momento em que a prefeitura foi distribuir aquelas cestas básicas através da Secretaria Municipal da Educação, as famílias que estavam cadastradas no Bolsa Família, no cadastro único do Bolsa Família, foram as famílias que foram contempladas, né? Então, são famílias pobres? São, mas entende-se que quando vocês procuram o ensino público, é porque você não tem condição financeira de pagar o ensino privado, tá certo? Então, as pessoas todas que estão na escola pública são pessoas que têm limitações financeiras. O pai de família, que é espetinho, que é ambulante, né, e que não está no CAD único, né, seja porque esteja no cadastro reserva, no cadastro reserva, ou por qualquer uma outra situação, esse pai de família também está passando necessidade. Quem está no cadastro único do Bolsa Família, ele vai receber o seu benefício dia certo. E o ambulante que não está, ele não tem renda nenhuma, né? Então, assim, são alguns critérios que, no meu ponto de vista, foram muito injustos. A forma arbitrária, como está se tentando hoje, impedir que o pequeno empresário possa buscar o sustento da família, né, nos deixa um pouco chocada. Né? Não haveria nenhuma necessidade de tanta truculência. Né? Aquele cidadão, ele sofreu uma convulsão e ele permaneceu algemado durante o momento de detenção. Isso, além de arbitrário, é desumano. Né? Então, eu defendo, sim, que o comércio ele vá sendo reaberto de forma gradativa, com as medidas de segurança necessárias, como os próprios supermercados se limitam a quantidade de pessoas que vão adentrar naquele estabelecimento, exige que esteja de máscara, exige que use o álcool gel. Agora, a população teresina não pode escapar do vírus e morrer de fome. Simone Pereira, pré-candidata pela Prefeitura Municipal de Teresina pelo PSD. Eliezer Rodrigues, suas impressões sobre as falas dela. Uma fala bastante utilizada neste momento entre os pré-candidatos, que é de priorizar a questão de saúde pública em meio à pandemia em que nós estamos vivendo. Me admirei da confiança que continua alimentando a pré-candidata Simone Pereira, que vem como promessa deste perfil feminino, apontada aí pelo PSD que retirou a pré-candidatura de Georgiano Neto e colocou Simone Pereira, atual secretária do agronegócio, como opção. Então, Simone se mantém com boas expectativas. Neste momento, reduz um pouco o ritmo de campanha, assim como todos os que estão neste pleito de forma anunciada, mas
continua entendendo que mais cedo ou mais tarde, independentemente do período em que vem acontecer essa eleição, vai ser preciso muito preparo para convencer os eleitores aqui da capital. É importante destacarmos, Eliezer, que antes disso tudo acontecer, antes de pandemia chegar aqui ao nosso país, falava-se muito sobre a influência, a pertinência das mulheres nessas eleições municipais de 2020. Mas minha pergunta é para você, Lalesca. Até o exato momento, temos apenas uma única mulher como pré-candidata na disputa pelo Palácio da Cidade. Na sua análise, as mulheres ainda estão sendo esquecidas, deixadas de lado no que diz respeito à política? Você acha que realmente precisa se investir não mais com discursos, mas com atitudes trazer as mulheres para o protagonismo na política piauiense? Exatamente, não colocar as mulheres como complementação, e sim como artistas influentes dentro da política. É aquele ditado nas novelas, né? As mulheres, elas têm que ser protagonistas também da política, não só em outras estruturas, mas a mulher, ela tem esse poder de liderança também, assim como os homens. Então, é necessário colocar a mulher dentro, inserida na política, e não como forma de complementação, não como complementação de chapa. Eliezer Rodrigues, muito se falou, me corrija se eu estiver enganado, muitos partidos políticos falaram de que é preciso atrair as mulheres, que é preciso colocá-las em papel de destaque dentro das chapas que vão ser formadas, papéis de destaque na administração pública, muito se falou sobre isso, mas até o exato momento apenas um partido político, que foi o PSD, teve a coragem de trazer para a prática esse discurso. É importante também lembrarmos de que as mulheres são a maioria ainda no que diz respeito ao eleitorado brasileiro, consequentemente também ao eleitorado piauiense e ao eleitorado teresinense. A mulher está sendo valorizada como deve na política, Eliezer? Infelizmente, eu só observo isso no que diz respeito à estratégia proporcional, por uma força de lei. Pelo menos 30% das pré-candidatas ou candidatas a serem formalizadas devem ser do sexo feminino. Uma decisão recente do TSE tem sido utilizada como um exemplo em todo o país, atingiu aqui o município de Valença, quando uma leva de vereadores tiveram seu mandato cassado, vereadores e suplentes, porque descobriu-se, a justiça investigou e encontrou as evidências de que chapas fantasmas, candidatas fantasmas foram apresentadas lá no município, candidatas que não se empenharam na própria campanha, candidatas que não tiveram voto, candidatas que trabalharam para outros candidatos, ou seja, absurdos foram identificados no pleito municipal de 2016 lá no município de Valença. Então o caso ganhou repercussão nacional e os partidos se alertaram para isso. Então, candidatas a vereadoras temos visto bastante, a prefeita somente a secretária Simone. Mas eu quero trazer outro assunto aqui para o nosso debate, Lalesca e Eliezer. Nós estamos falando de uma mudança de paradigma cultural. Isso com certeza vai levar muito tempo, vai consumir ainda muito discurso, até que as mulheres tenham realmente efetivado o seu papel na política, porque até pouco tempo, não vou dizer pouquíssimo tempo, até para ser mais justo, política era apenas assunto de homem. Mas é claro, é importante fazermos esses registros porque nós precisamos trazer sempre à voga essa questão do nosso debate. As mulheres não estão tendo respeitado o seu papel devido na política. A representatividade é muito baixa. Exatamente, mas isso tem melhorado, como você mesmo falou, Lívia. Me corrija se eu estiver errada. No Piauí, a primeira governadora em exercício foi a Margarete Coelho. Correto. Então, isso faz pouquíssimo tempo, mas a gente já está entrando nessa liderança, nesse protagonismo na política. Ainda bem, né? Eliezer, você esperava que esse movimento fosse um pouco mais rápido, visto que o Brasil teve uma presidente mulher há pouco tempo? Esperava sim, até porque a Justiça Eleitoral ela está fazendo a campanha nesse sentido, né, de que as mulheres se sintam incentivadas a participar ativamente da política, a se colocarem como candidatas, a estarem ali na direção dos partidos políticos. Uma mulher, ela inspira as outras, então o natural seria que em diversas regiões do Piauí e do Brasil, outras mulheres, novas lideranças femininas surgissem aí, pegando o ritmo de outras que já estão com uma certa experiência nesse ramo.